Olá, olá seguidores do perfil do Instagram Diba Espiritismo e seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Um forte abraço a todos, né? Tudo de bom, né? Que a paz realmente possa se instalar aí dentro aí da nossa mente, né? Do nosso espírito, né? E que seja uma paz operante, não a paz, né, que a gente fica parado, estagnado, aquela paz mitológica, não, né? Uma paz operante que nos dê a serenidade, mas que não nos tire da ação, né? Que é muito importante para a nossa caminhada, né? A nossa caminhada constante, evolutiva, como diz o meu amigo Gilvaldo, que é presidente do Centro Espírita Centelha Divina. Para frente e para cima, né? Essa escala sensorial. Bom, fazia tempo que eu não dava uma boa lida na obra da codificação, né, do Pentateuco, que seria o terceiro livro do Pentateuco da codificação de Allan Kardec, que é O Céu e o Inferno, ou, né, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E aí eu fui ler aqui o capítulo 7, né? As penas futuras, segundo o Espiritismo, as penas futuras, né? Quer dizer, segundo o Espiritismo, as penas do Espírito, né? Podemos dizer assim. E a primeira parte desse capítulo tem um subtítulo, né? Interessante, que é uma expressão que usamos muito, se não usamos mais no momento, já usamos bastante no passado, né? Ainda é muito utilizada, que é a carne é fraca. Eu achei até quando eu li a primeira vez esse livro e vi lá no índice, né? A carne é fraca, eu falei, a carne é fraca, quer dizer, uma expressão tão assim popular, né? Inserida aqui no livro da codificação, né, do Espiritismo, mostra que não é uma expressão somente brasileira, né, do jargão popular brasileiro, é uma expressão também usada internacionalmente, né? E aí Kardec nos traz considerações justamente sobre essa expressão. Por quê? Né? Qual é o objetivo dessa dissertação, desse capítulo, que inclusive é um artigo, né, da Revista Espírita, né, que Kardec escrevia na Revista Espírita, que teve no mês de março de 69, página 65. Ele pegou esse artigo da Revista Espírita, né, que ele já escrevia, né, obviamente antes de escrever essa obra, O Céu e o Inferno, e inseriu aqui nesse capítulo 7, né, para ilustrar essa questão, para introduzir essa questão da ideia das penas futuras, segundo o Espiritismo, né? Porque justamente para nos dar, né, mais adiante no capítulo, o Código Penal da Vida Futura. Olha que interessante, né? Nós temos o nosso Código Penal, né, na lei, né, as nossas leis, né? Temos o nosso Código Penal, e aqui ele nos dá o Código Penal da vida futura, né? Baseado nos ensinamentos dos espíritos superiores, né? Do Espiritismo, né? E são quantos, gente? Eu não tenho algumas coisas eu memorizo bem, outras já nem tanto. Mas esse Código Penal da vida futura tem 33, né, itens. Né? Coincidência, né? 33, supostamente a idade de Jesus Cristo, quando ele foi morto, né? Foi crucificado. Né? Aí são 33 artigos, né, da vida futura. Bem mais enxuto do que o Código Penal nosso humano, né? Então, eu recomendo que leiam este capítulo, né?
porque aqui eu vou só comentar mais, vou comentar só essa parte introdutória, né, que é a carne é fraca. A carne é fraca, gente, né? Óbvio que a carne é fraca em relação a muitas coisas do mundo, né? É tão fraca que um dia morre. Não é verdade? Podemos ter saúde para durarmos no corpo físico maior ou menor tempo, depende da situação de cada um, da necessidade espiritual de cada um, ou a forma como cada um leva a sua vida, né? Mas a carne, nosso corpo físico, que chamamos a carne, né, está sempre aí mergulhado nas diversas vicissitudes da vida, as enfermidades, por exemplo, né? No momento agora, o coronavírus, a Covid, né? E tantas outras, né? Porque hoje a gente fala de coronavírus, de Covid, parece que é a única doença do mundo, né? Inclusive tem se esquecido as outras e continuam afligindo, até matando, né? Mas a carne é fraca, nesse sentido mas não é nesse sentido que se usa essa expressão, né? Normalmente nós usamos a carne é fraca para justificar os nossos impulsos, principalmente os sexuais, né? A carne, mas a carne é fraca. Eu sou um homem direito, né? Sou um homem casado, né? Eu busco manter, né, as responsabilidades de homem casado, a minha postura, mas poxa, apareceu aquela mulher sedutora e que me chamou a atenção e que me seduziu e que aí a carne é fraca, eu cedi, né? Eu não queria, né? Eu não queria realmente incorrer, né, nessa atitude, mas era muito bonita, muito sedutora, muito sensual, e aí a carne é fraca, eu não resisti, né? Então nós usamos muito essa questão, né, na questão sexual. Mas assim, interessante que Kardec nem cita, né, nesse texto a questão sexual, né? Ele cita de um modo mais geral, mas podemos facilmente pegar essa reflexão de Kardec também e aplicar, né, nessa questão. Ele fala em termos gerais de tendências viciosas. Tendências viciosas, né? Em que, na verdade, as tendências viciosas é do espírito e estes imprimem na carne. Então a carne, nesse sentido, ela não é fraca, né? A fraqueza é do espírito, a fraqueza moral do espírito, né? Que imprime isso no corpo físico. Porque, assim, o espírito é que modela, de certa forma, o corpo físico, né? Nós encarnamos no corpo do qual nós temos necessidade para a nossa evolução espiritual, né? Da necessidade que temos em espírito. Então, de certa forma, né? Eu digo de certa forma, gente, porque há mecanismos um pouco complicados de explicar e muitos deles eu ainda não entendo. Mas, de certa forma, vamos colocar assim, nós imprimimos, né, as qualidades do nosso corpo físico. É isso que ele diz aqui, né? Por exemplo, primeiro parágrafo ele diz assim: há tendências viciosas que são evidentemente inerentes ao espírito, porque dizem respeito mais ao moral do que ao físico. Outras parecem antes consequentes do organismo, e por esse motivo delas alguém se crê menos responsável. Tais são as predições. A cólera é raiva, né? Acesso de raiva. A voluptuosidade, que voluptuosidade tem muito a ver com sexo também, mas também tem a ver com a gula, com a busca do excesso. A gula, por exemplo, alimentar, tem a ver com a voluptuosidade também, quer dizer, a busca do excesso, a falta de parcimônia, né? A voluptuosidade, a sensualidade, né? Que está bem ligada ao sexo, né? Bom, eu disse que Kardec não tinha citado a questão sexual, falei não diretamente, né? Mas aqui, a sensualidade, né? Então, né? Tais são as predisposições à cólera, à voluptuosidade e à sensualidade. Então, muitas vezes a gente atribui isso à fraqueza, né, da carne. E não é como Kardec vai dizer, né? Vai claramente nos descrever, né, nesse artigo fantástico,
né, que na verdade é o espírito que imprime isso, né? Que na verdade o corpo é só o veículo da ação do espírito, né? Por exemplo, se você dirige imprudentemente e bate o carro, provoca um acidente, capota, atropela alguém, né? Deus é mais. A culpa é do carro? Não, a culpa é de você que está dirigindo, é minha que estou dirigindo o carro. Então a questão é essa. Agora, o carro oferece condições mais ou menos favoráveis a certas coisas, né? Então, por exemplo, óbvio que você vai dirigir um Fusca, ele não tem um desenvolvimento muito grande na sua velocidade, é um carro antigo, tal, diferente de você dirigir já um carro mais moderno, né? Vamos dizer assim, vai dirigir uma Ranger, um carro enorme, e que é um carro que imprime velocidade e tração nas 4 rodas. Então, um acidente com a Ranger, obviamente, que vai produzir um prejuízo maior do que um acidente com um Fusca, vamos dizer assim. Na verdade, a pessoa atingir alguém com Fusca ou atingir alguém com a Ranger, teoricamente, né, é menos provável que a pessoa cause um dano menor na pessoa atropelada com o Fusca do que com a Ranger, é verdade. Então, assim, mas quem provoca o acidente é quem está dirigindo o veículo, né? Então, agora, o prejuízo maior ou menor pode acontecer em função da qualidade do veículo. Nesse caso, eu estou dando o exemplo do carro. Mas a culpa não é do carro. Interessante que inclusive, eu sempre tive uma crítica ferrenha mesmo, uma crítica minha ferrenha mesmo, que quando se faz propaganda, se fazia, até pararam, ultimamente, que eu tenho eu não vejo muita TV, né? Eu não vejo muita televisão. Mas as poucas vezes que eu tenho observado até propaganda, até as propagandas que saltam do YouTube, né? Lá, você lá vendo um vídeo, saltam a propaganda no meio, então propaganda de carro, né? E uma coisa que sempre acontecia era exaltar a velocidade dos carros, né? Você vê que a propaganda sempre tinha essa coisa do cara, o desenvolvimento, tal. Você vê que tinha uma apologia à questão da velocidade do carro. Eu falei, gente, para que as pessoas... 6 marchas, 7 marchas? Para que um carro com 6 marchas, 7 marchas, gente? Um carro que, na verdade, é um utilitário para você utilizar no dia a dia, para ir trabalhar, para ir passear. E havia essa exaltação à velocidade do carro, né? Então, quando na verdade a gente está sempre aí vendo notícias de acidentes por alta velocidade, por embriaguez, e muitas vezes a gente não é nem embriaguez, às vezes só está sóbria, porque é imprudência mesmo, porque gosta de dirigir com o pé embaixo mesmo, com o pé enfiado no acelerador, né? Então, por que essa exaltação, né, para utilitários? Carros de velocidade, gente, que tem que ter são só os carros de corrida. Os carros de competição, assim, eu entendo. Aí sim, você tem que ter velocidade mesmo, né? Stock Car, Fórmula 1, sei lá, o que quer que seja. Rally, né? Mas, assim, os carros utilitários não. Então, fica muito, né? Quer dizer, a gente já há a tendência das pessoas, né? De alguns condutores, motoristas a terem essa postura, e o carro, o produto, quem fabrica ainda estimula isso, né? Eu sempre achei isso um absurdo. Hoje em dia está mudando mais, já está fazendo propaganda dos veículos, mostrando outras vantagens, o conforto, a tecnologia, né, tal. Beleza, maravilha. Eu acho que eu entendo que é por aí. Mas como eu disse, como eu não vejo muito desses comerciais, pode ser que ainda esteja exaltando velocidade, aí eu não tenho visto, né? Então, assim, o veículo então pode favorecer ou não uma ação ruim, pode, né? Um veículo, no caso, ainda usando o exemplo do carro na qual é possível se ter mais velocidade, né? Com 6, 7 marchas, óbvio que permite que cause um estrago maior que um veículo mais antigo, como um Fusca, que tem menos velocidade, no acidente cause menos prejuízo, né? Também teoricamente. Mas ainda assim, né, quem conduz é o corpo físico. Então, um homem forte, musculoso,
Obviamente que numa briga, num embate físico, causa mais prejuízo se ele for agredir alguém do que alguém como eu, que sou mais fraquinho, né? Mais magrinho, né? Que não sou fitness. Então, eu vou dar um soco em alguém, com certeza um prejuízo desse soco que eu der a alguém vai ser menor do que do marombado, da academia, né? Que vai dar um prejuízo físico maior na pessoa. Então, nesse caso, tem um mais forte, tem um mais fraco fisicamente, que pode causar um prejuízo maior ou menor em função do corpo. Sim, mas quem tem a atitude de socar é quem comanda a mente. Quem comanda a mente? O espírito, né? Então, assim, quando o espírito é forte moralmente, ele não agride, não importa a compleição física na qual ele está encarnado, se é forte ou fraco, né? Então, é importante é isso. Então, quem comanda é sempre o espírito, né? Só para ler mais um trechinho para ficar isso bem claro, ó. É perfeitamente reconhecido hoje pelas filosofias espiritualistas que os órgãos cerebrais, correspondendo a diversas aptidões, devem seu desenvolvimento à atividade do espírito. Veja, né? Veja, além do conteúdo espírita que Kardec vinha, né, codificando com os espíritos superiores, né, se manifestando por diversos médios, né, como a gente sabe, o desenvolvimento do espiritismo, da codificação, ele ainda recorre a outras correntes espiritualistas que já existiam, já eram muito antigas, né, que também já discorriam sobre esse assunto, né. Então, deve-se a atividade, né, o desenvolvimento do cerebral deve-se à atividade do espírito. Que esse desenvolvimento é, assim, um efeito e não uma causa, né? O homem não é músico porque tem a bossa da música, quer dizer, a aptidão da música. Mas ele não tem a bossa da música, senão porque seu espírito é músico. Então já há um desenvolvimento, né? Veja que pessoas que têm, em se falando de música, têm uma predisposição maior à música do que outros. Por exemplo, eu até tentei aprender a tocar violão, mas é uma dificuldade que eu tenho, não saio da segunda ou terceira nota, aí depois esqueço. Tem gente que não, que pega o violão, tem gente que aprende sozinho, tem gente que com poucas aulas aprende, tem gente que aprende, mas demora, né? Com muitas aulas, quer dizer, tem gente que tem aptidão maior ou menor. Agora, óbvio que esse que se esforçou, mesmo que demorando, né, com aulas mais compridas, já esse aprendizado fica. Você vê que numa encarnação posterior é bem provável que ele já vai chegar lá com a tendência já mais fácil a aprender a tocar o instrumento, porque já veio treinando antes, né? Porque para tirar essa ideia de que as aptidões surgem do nada. Não é que não surgem do nada. O cara nasceu abençoado por Deus, já nasceu com o dom da arte, já sabe desenhar desde criança, já toca um piano com 5 anos, quer dizer, é como se fosse um privilegiado. Não, porque já vem realmente trabalhando e estudando isso desde as experiências anteriores, não só em corpos físicos, mas no plano espiritual, gente. A gente vive lá, né? A gente fala só que parece que é coisa de encarnação passada. Não, a gente a atividade no plano espiritual, não tenho certeza que é bem maior do que nas encarnações, que são bastante efêmeras, passageiras, né? Então a aptidão para a arte é uma delas, né? Que imprime. Então não é o corpo que tem a aptidão para a arte, o corpo dá um instrumento para isso. Veja, óbvio que se a pessoa nascer sem as mãos ou sem os dedos, né, dificilmente vai tocar um instrumento de corda, né? É uma coisa bem mais difícil, né? Uma pessoa que nasce assim realmente é uma provação, uma consequência de uma coisa ruim de vida passada, né? E aí tal, realmente vai ter essa limitação, né? Mas não é pelo fato da pessoa ter mãos e dedos que o tornam apto a tocar um bom violão. Isso é uma coisa que vem da aptidão interior, né? Vem do espírito, né? Isso aqui é importante. Então, a atividade do espírito, ela reage sobre o cérebro, né? Deve reagir igualmente sobre outras partes do organismo, né? Então, aqui nesse artigo, Kardec vai realmente
argumentar mais, né, que nós imprimimos no corpo as necessidades, tanto as coisas ruins, né, quanto as coisas boas, né, que nós trazemos como consequência do nosso passado, né, ou como consequência de aprendizado, né? Isso também é impresso no corpo, os aprendizados e as questões, né, das consequências das nossas práticas do passado. Também, como a lei de causa e efeito, vem também imprimindo no nosso corpo no ato da encarnação, né, da reencarnação. Sejam as coisas boas ou também as coisas ruins, né? Também que a gente já nasce com problemas sérios de saúde já, desde que nasce mesmo, desde nascença. Outros desenvolvem ao longo do tempo, né? E por aí vai. Cada um com suas experiências, cada corpo corresponde, né, realmente a essa questão, né? E ele vai... Engraçado que ele fala aqui um parágrafo na questão, essa questão das enfermidades. A responsabilidade moral dos atos da vida, pois, permanece inteira. A razão diz que as consequências dessas responsabilidades devem estar em relação com o desenvolvimento intelectual do espírito. Quer dizer, quanto mais você sabe, mais você tem responsabilidade, né? Quanto mais esse seja esclarecido, menos é excusável, porque com a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. Quer dizer, somos mais aquele ser primitivo que não sabemos, né, diferenciar um de outro, né? Essa lei explica o insucesso da medicina em certos casos. Desde que o temperamento é um efeito e não uma causa, né? Então nosso temperamento, bom ou ruim, é um efeito e não uma causa, né? Os esforços na tentativa de modificá-lo necessariamente são paralisados pelas disposições morais do espírito, que opõem uma resistência inconsciente e neutraliza a ação terapêutica. Então tem certos males que a medicina tradicional não consegue curar por isso, não é porque o médico é incompetente, não. É porque é algo inerente do espírito e que está ali tão arraigado que naquele momento ainda não é possível que se obtenha a cura, porque a causa que está gerando aquele problema ainda não cessou. Pois, sobre a primeira causa que é preciso agir. Daí, se for possível, coragem ao covarde e vereis cessar os efeitos psicológicos do medo. É interessante, né? Interessante. Aí ele conclui: isso prova uma vez mais a necessidade para que a arte de curar de se levar em conta a ação do elemento espiritual sobre o organismo. E o interessante, né? O interessante é que Kardec até argumenta aqui anteriormente que há situações, né? Claro, né? Que também a questão orgânica, física, pode influenciar, né, no espírito. Quer dizer, o espírito é que comanda, né? Quer dizer, não há mais aquela desculpa, né, de dizer que a carne é fraca, né? Que na verdade a fraqueza é do ser interior, né? É do espírito, né? Que é o ser verdadeiro. Mas pelo fato de estarmos encarnados, algumas questões influenciam se a gente reage, mas aí vai depender. Mas mesmo essa reação, gente, depende da natureza de cada um, né? Veja a clássica TPM das mulheres, né? Bom, tem mulher que fica violenta realmente, né? Diz que tem umas que TPM é licença para matar, né? Aí tem. Quer dizer, agora essa agressividade que as mulheres ficam com a dita TPM varia muito. Tem umas que ficam muito agressivas, tem outras que ficam menos. Tem umas que só choram, que só ficam tristes, tem outras que só ficam acabrunhadas. Tem outras que... Tem uma amiga minha, foi colega de trabalho, ela sente, mas isso... Ela sente a pressão, né, essa coisa, mas ela não reage de forma agressiva. Ela é uma coisa assim, ela às vezes sente até alguns ímpetos, mas não chega a agir de forma agressiva. Fica, como se pode dizer, de boa, né, diante de uma situação difícil. Quer dizer,
Aí vai do temperamento de cada uma também, né? Eu sempre brinco com minha esposa, se você ficar violenta na TPM e quer me matar ou quer matar alguém, é porque você já tem dentro de si a tendência da violência e esse momento difícil que você está passando, sofrido, libera isso, né? Porque quem não tem instinto, instinto, eu digo assim, né? Tendências ao assassinato, não vai assassinar alguém simplesmente porque está num processo difícil. Eu não estou diminuindo, não. Eu sei que essa TPM deve ser um negócio bem sofrido mesmo, né? Eu acredito. Né? Dores também, tudo mais, essas questões todas femininas que me faz dar graças a Deus por ter nascido homem, né? E morrendo de medo de ter a encarnação como mulher, pode ter que passar por tudo isso, né? Mas é óbvio que a pessoa que não tem uma tendência assassina não vai usar isso como justificativa para matar ninguém, nem agredir seriamente ninguém para machucar, né? Isso aí vai dar tendência interior de cada uma. Veja que essas variações, né? Tem uma colega de trabalho também, outra, que ela simplesmente se isola, né? Ela se fecha quando tá assim, né? É um pouco difícil, inclusive quando tem que se trabalhar e tudo, mas eu percebia que ela ficava mais calada, mais fechada, não tô tal, mas não necessariamente agressiva. Então, vai da coisa de cada um. Então, óbvio que as questões exteriores, né? Allan Kardec fala aqui a temperatura, por exemplo, pode-se, pois, admitir que o temperamento é, pelo menos em parte, determinado pela natureza do espírito, em que é causa e não efeito. Ponto. Dizemos em parte porque há casos em que o físico evidentemente influi sobre o moral, né, como está comentando aqui. E quando um estado mórbido ou anormal é determinado por uma causa externa, acidental, independente do espírito, como a temperatura, quer dizer, até a temperatura. Eu mesmo, quando está fazendo muito frio, eu fico mal-humorado. Eu não gosto muito de frio, não. Eu fico mal-humorado mesmo, porque, sei lá, acho que é uma coisa tão opressora, ter que ficar todo embrulhado, né? Agora eu não fico mal-humorado a ponto de querer bater em ninguém, nem matar ninguém. Só não fico com o meu humor usual, né? Acho que eu não seria uma pessoa assim, não teria a alegria que eu tenho se eu morasse num país frio. Ou então, como se diz, talvez eu não tivesse essa alegria de início, mas diz que nós nos adaptamos a tudo, né? O ser humano tem essa capacidade de se adaptar. Aí, talvez eu me adaptasse e voltasse a ter a minha usual alegria, né? Mas ainda assim seria um processo de adaptação, né? Então, a temperatura, o clima, vícios hereditários em constituição, né? Isso é que eu não entendi. Vícios hereditários em constituição. Pode ser aquela questão, né, de que, por exemplo, mães que se drogam, o filho já nasce com um vício, né, com a dependência química, é verdade, né? A dependência química, inclusive, é uma doença orgânica, a pessoa muitas vezes não tem culpa, entre aspas, né, de não se controlar por consumir álcool, por exemplo, né? Não consegue, tem gente que bebe, mas é aquela bebida social, né? Bebe por lazer, né? É a recreativa, que não bebe todo dia, toda hora, mas o alcoólatra, não, ele não tem esse limite. Isso é uma dependência química, tanto quanto a outras substâncias, o cigarro, por exemplo. Isso pode ter, sim, uma causa hereditária. De repente a pessoa cultivou tanto o vício em encarnações anteriores, que agora nessa não consegue se controlar, né? Olha aí, tá vendo? O espírito, a viciação do espírito imprimiu no corpo físico um vício do qual ele não consegue se controlar. Tem uma dependência química, né? Quer dizer, olha como é que o corpo foi produzido, já com a dependência química. Quer dizer, o espírito imprimiu isso aí porque ele cultivou tanto em encarnações passadas a viciação. E realmente hoje não consegue se controlar. E causa muito problema, muito prejuízo emocional, financeiro, afetivo, a pessoa que é alcoólatra, que é viciado. Nós sabemos disso, né? Então, eu acho que é isso que são os vícios hereditários, né? Essa coisa toda. Não necessariamente o exemplo que eu falei, né? De uma mãe viciada já transmitir para o feto. Eu não sei nem se isso é possível, né? Apaga, né? Não sei. Um mal-estar passageiro. Então, o moral do espírito pode, então, ser afetado em suas manifestações pelo estado patológico, né? Quando a gente está doente, a gente não fica bem-humorado, né?
sem que sua natureza intrínseca seja modificada. Agora, como eu digo, né? Por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem uma tendência à agressividade, eu vou ser um doente agressivo, realmente tal. Mas pessoas que não têm tendência à agressividade, mesmo que estejam doentes, passando mal, não necessariamente vão ser agressivos, né? Ou vão ser menos agressivos, né? Aí varia de cada um, menos ou mais. Então, ainda assim, mesmo com a influência externa, que é afetando o moral, né, do espírito, ainda assim, essa influência pode ser maior ou menor, a depender de como nós sejamos interiormente, espiritualmente, né? Mas é óbvio que um sofrimento, um acidente, claro, um acidente mesmo, né, pode nos impactar, né, nos deixar traumatizados, a gente sofrer um acidente, né, que nos cause um dano sério. Óbvio, a gente fica traumatizado, óbvio, né, mesmo que sejamos interiormente mais espiritualizados, vai haver um impacto. Agora, como nós vamos lidar e superar com isso, aí é de cada um, aí realmente é do desenvolvimento espiritual de cada um, aí vem de dentro, né? Não tem a ver com a fraqueza ou não da carne, né? Então, assim, é saber diferenciar, né, essa questão, saber que as coisas externas influenciam sim nossas atitudes, mas a decisão final de como lidar ou não é sempre nossa, é sempre o espírito que comanda. O corpo, né? O corpo é o veículo. Porque eu já vi pessoas passar por situações muito sérias, né? Tal, e passar com equilíbrio, e outras passar por situações até mais simples e se desequilibrar totalmente, né? Então vai realmente de cada um. Então quem é forte ou fraco é o espírito, não é a carne, né? Nesse aspecto moral, nesse aspecto das atitudes morais, né? Que é o que Kardec está utilizando a expressão a carne é fraca nisso, nesse aspecto moral, né? Então a pessoa gulosa não pode sentir cheiro, não pode pensar numa comida que já quer comer, aquela gulodice. É o corpo, né? Mas é o corpo porque o estômago reage, a gente saliva e tal. Não, as reações do corpo acontecem como consequência. É porque a pessoa é gulosa mesmo, a pessoa é viciada num rango, né? Quem não gosta de uma comidinha gostosa? Óbvio, né? Quem não gosta? Eu adoro uma comidinha gostosa. Mas daí tem uma dependência mórbida daquilo, a gula de só pensar em comer, quer dizer, botar todas as suas compensações emocionais e tudo mais no ato de comer, de se empanturrar, aí já é algo bem diferente, né? Então isso já é uma atitude mental, né? Atitude mental, né? Tanto que quando uma pessoa, eu tenho duas amigas que fizeram bariátrica e elas falam, olha, não adianta só mudar o corpo, meu amigo, a gente tem que mudar a mente, né? Por isso que antes de tudo é importante que nossa mente, que não adianta a gente ficar magro e ter pensamento de gordo, ela que me disse, né? Então a gente tem que primeiro, né, pensar como uma pessoa que não quer mais estar apto à gula, ao excesso de peso e tudo mais, né? Isso é bem interessante, né? Então a partir daí nós vemos que nós temos que primeiro, antes de tudo, adestrar a nossa mente, educar, né, a nossa mente, né? Cuidar do corpo, sim, claro, mas acima de tudo adestrar a nossa mente. Porque com a nossa mente adestrada, educada, flui muito melhor o cuidar do corpo. E mesmo porque o cuidar do corpo dentro das necessidades, né, que nós temos na encarnação, porque um dia ele vai perecer. Isso aqui tem data de validade. Por isso que ainda mais, acima de tudo, cuidar da mente é mais importante, porque é essa onde está a manifestação do Espírito, né? É onde se constrói o reino de Deus, né? Como disse Jesus, o reino de Deus está dentro de vós, quer dizer, na vossa mente, ali onde se manifesta, né? Onde o Espírito comanda, né? Então é isso, gente. Então essa questão da carne é fraca, muito interessante esse artigo de Kardec. Sugiro que leiam, vão lá, pegue lá o capítulo 7, né, do livro Céu e Inferno, da codificação, e veja esse artigo de Allan Kardec, que é muito bom, né? E a gente pode estar sempre renovando as nossas atitudes no nosso dia a dia, né? Sempre buscando equilíbrio, né?
fortalecendo o espírito, né? Para que não dê essa desculpa, né, da carne é fraca, né? Aí tem uma dissertação agora de Marco Prisco, né, do livro O Ementário Espírita, psicografado por Divaldo Franco, né? No capítulo 8 ele fala sobre coisas assim, no dia a dia, que a gente pode fazer, né? Por exemplo, ó, adestre a mente com a vigilância necessária ao policiamento das ideias mefíticas, ó, mefíticas, ideias ruins, ideias, né, podres, vamos dizer assim. O pensamento, ó, é o fio de segurança por onde transitam a felicidade e a desdita. Tudo que a gente pratica antes passou pelo pensamento, gente. Substitua da linguagem usual as 3 palavras não posso mais por 3 outras. Tentarei outra vez. Raul Seixas. Tente outra vez. O verbo a escorrer pelos lábios reflete o estado da alma e cria condicionamentos vigorosos para a mente. Olha só, o verbo a escorrer pelos lábios reflete o estado da alma, quer dizer, a boca fala do que está cheio o coração, né? Como já disse Jesus. Pague a vida com honestidade o imposto natural da vida, transformações orgânicas, aflições morais, sofrimentos de vária ordem. Não há experiência nem sabedoria sem a aprendizagem mediante as disciplinas dos livros da dor. Porque crescer dói, né? Eu já falei isso em outra palestra, né? Tem as dores naturais. Agora a gente tem que ter a sabedoria de não fazer essa dor natural do crescimento ser uma dor que nos leve à revolta e aí tenhamos sofrimentos desnecessários, mais do que a dor natural do sofrimento, né? A dor natural do sofrimento, né? Os livros da dor. Considere o insucesso em suas experimentações humanas como um fenômeno natural. Ó, gente, fracassar é normal. O importante é você não cair com o fracasso e não se levantar mais, né? O importante é levantar, como diz a música, levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima, né? Cada erro é lição valiosa que nos ensina o que não devemos fazer outra vez. Então, pior que as pessoas sempre estão fazendo as mesmas atitudes e esperam efeitos diferentes fazendo as mesmas coisas. Aí é que é complicado. Dirija mentalmente as ocorrências que fazem sofrer os que lhe narram seus dramas e problemas. Todos, hoje ou amanhã, transitaremos pelos mesmos caminhos, ou seja, todos nós estamos sujeitos, somos diferentes, mas estamos sujeitos às mesmas dores, né? Então vamos aí criar empatia, né, na prática da beneficência. Habitue-se a uma leitura otimista diariamente, qual homeopatia salutar para o seu espírito, né? Que é diariamente uma leitura edificante é bom. O livro superior, e nesse particular o livro espírita, ainda é o mais precioso e discreto amigo para as necessidades do dia a dia. Então a boa leitura, gente, é imprescindível, e especificamente o livro espírita também. Não só o livro espírita, há outros bons livros, mas é importante, já que nós somos espíritas, colocarmos também o bom livro espírita no nosso dia a dia como esse remédio salutar. Mas veja, o bom livro espírita também, né? Porque até a literatura espírita, gente, pelo menos as literaturas que temos por aí ditas espíritas, algumas são questionáveis. Por isso que é importante o estudo e o discernimento para saber, né, procurar o que é bom para cada um de nós. Então, gente, vou encerrando por aqui, né, agradecendo a todos que chegaram até aqui, tiveram paciência de chegar até o final, né, deste vídeo, né, dizendo a todos aí, né, que tudo de bom para vocês e fiquem com Deus, nos fortaleçamos espiritualmente, né, que esse é o recado maior que o Espiritismo nos dá, ok? Então a todos um forte abraço e fiquem com Deus.